Em Êxodo capítulo 8, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E eis que sairá as águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque não deixares ir o meu povo. Eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encharão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gozém, em que o meu povo habita, a fim de que nele não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este milagre. O Senhor, pois, assim fez. Entraram grandes enxames de mosca na casa de Faraó e na casa dos seus servos. E em toda a parte do Egito a terra foi assolada pelos enxames de moscas. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. E respondeu Moisés: Não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Havemos de ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai por mim. Respondeu Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente não torne mais Faraó a proceder dolosamente, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e apartou os enxames de mosca de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma sequer, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu próprio coração, e não deixou ir o povo. Amém? O Senhor, irmãos, todos aqui eu acredito que estejam estudando o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o exílio do povo de Israel de um lugar espiritual para outro. E o Senhor, Ele tem nos chamado de um lugar, presta atenção nisso, espiritual para outro. Eu quero olhar junto contigo na condição de rei. O Senhor, Ele manda as pragas para Faraó. Quem endureceu o coração, Deus ou Faraó nesse momento aqui? Faraó. Deus endurece capítulos depois. Mas aqui a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração, as pragas estavam diante dele. Sabe o que Faraó fez? Presta atenção nisso. Ignorou as pragas. Irmãos, ele tinha acabado de viver um enxame de mosca. A água já tinha se tornado sangue. As pragas já estavam no Egito. Foram 10 pragas que chegaram até Faraó. Dentro das 10, a maioria foi ele quem decidiu ser mau. As últimas pragas foi Deus quem endureceu o coração, porque ele já estava em juízo. Mas as primeiras pragas, Faraó, ele pagou para ver. Sabe aquele momento na nossa vida que a gente para diante do Senhor, e é por isso que o nome dessa palavra é Êxodo, a obstinação santa. Sabe aquele momento em que a gente para e Deus falou contigo? Deus ministrou para ti, e tu sabe que Deus falou. No fundo, tu sabe. Só que
tu não crê. Tu decide não dar resposta. E aí Deus envia uma voz que nem essa praga. Ou alguém fala contigo, e tu ouve a pessoa falar, mas aquilo não entra no teu coração. Tu ainda continua no teu caminho. Paga para ver. Tu não larga, tu não muda, tu não se entrega para um novo. Tu ainda continua com o sistema operante. Não, eu quero que Moisés fique, que o povo fique, eu não quero viver algo novo. Deus não quis destruir Faraó. Deus quis que o povo dele fosse livre, porque Faraó não tinha poder para governar o povo de Deus. Faraó não respeitava Deus. Faraó respeitava um monte de demônio que era fraco. Mas naquele momento, Faraó viu na frente dos olhos, mas logo esquecia. Aqui, irmãos, você pode colocar no lugar talvez uma palavra que o pastor te deu, talvez uma conversa que eu tive contigo, talvez um irmão que te entregou uma palavra de Deus ou falou algo que viu, talvez algo que você entendeu lá no teu quarto, vendo alguma coisa que tu falou, meu, isso aqui é verdade, eu preciso viver isso daqui. Mas aí chega para ti aquela revelação, não, essas moscas são uma praga, é Deus mesmo, eu quero mudar a minha vida, isso faz mal para mim. Mas aí o que a gente faz? Esquece, endurece e continua. E o que Faraó tinha que fazer era entender o sinal. Sabe Moisés, irmãos, Deus apareceu para ele, e quando Deus apareceu para ele, a Bíblia diz que Moisés largou a sua vida. Moisés era herdeiro do Egito. Faraó segurou o Egito. Moisés entregou o Egito. A diferença é que existem lugares espirituais pelos quais nós iremos passar, que nós somos projetados para passar. Só que às vezes nós estamos segurando tanto aquilo que nós temos que a gente não entra no novo de Deus. A gente não pisa no lugar novo de Deus. 40 anos o povo que estava com Moisés ficou dando volta no deserto, porque Deus falava, é só vocês me obedecer, que é 40 dias de sofrimento. Só que eles foram tão inconsequentes com o processo de Deus na vida deles, que eles ficaram 40 anos, e a Bíblia diz que de todos eles 2 entraram, Josué e Calebe, o resto morreu tudo, e eram os filhos que entraram, porque uma geração inteira se perdeu, milhões e milhões de pessoas. Por quê? Por causa da resistência. A praga, os problemas apareciam, e todos falavam, grande é o Senhor, grande é o Senhor, mas de repente, não, esse Deus não é tão forte assim não, e eu prefiro viver minha vida porque afinal de contas eu tenho coisa para fazer. Então nós acabamos entrando no nosso próprio caminho, porque Deus já apontou. Então o que o Senhor está falando para nós hoje é larga. Sabe, se a mãe de Moisés não tivesse a coragem de botar ele num cesto e largar no rio, ela tinha perdido Moisés. Tem coisas na tua vida que tu tem que largar. Tem verdades na tua cabeça que tu tem que entregar. Sabe, eu lembro-me uma vez, o pastor Wander, ele chegou sentado e eu falei, Wander, tu tens um grande problema. Eu não conheço ninguém que é melhor do que você na tua área. Ninguém, de verdade, irmãos, eu ainda não conheço. Sou apaixonado pelo serviço do Wander, como ofício técnico. Mas eu falei para ele, mas eu vejo uma debilidade comercial. A tua própria personalidade e modo de agir, o comercial tu não flui. E só tendo peixe tu não vende. Então eu trabalhei isso com ele. E o Wander poderia ter 2 opções na vida dele. Ou ele segurava, não, eu é que faço. Eu sou bom. Tu não consegue nem ligar uma máquina de solda. E eu lembro-me que começou um processo na vida dele que ele falou, não pastor, então eu quero mudar, eu quero entregar isso, eu quero resolver, eu não sei como, eu vou tentar. E aí um dia apareceu o Lucas,
O Lucas, ele articula muito bem, o Lucas Bueno, da DAI, as questões. E Deus já tinha começado a mudar algumas coisas com ele, porque ele já tinha começado a se movimentar. Ele falou, não, eu entendi que eu estou errado nisso daqui, mas eu vou tentar romper meu modo operante. E ele foi andando. E Deus já começou a rasgar os céus, no dia 1º de novembro ali. E aí, daqui a pouco chega o Lucas, e ele foi humilde o suficiente para falar, não, então, eu concordo e aceito e desejo que o Lucas faça parte comigo dessa empresa, porque ele é um bom comercial. Ele abriu mão, irmãos. Ele permitiu algo novo na vida dele. Só que às vezes a gente segura a nossa vida. Sabe, eu lembro que quando o Lucas estava lá na Autona com aquelas lixas lá, lixando aqueles negócios, e esmeril e coisa arada, o cara morrendo lá dentro. Não, pastor, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não tem que fazer nada, cara. Descansa um pouco o teu coração. E aí ele ficava agitado, o Lucas ficava agitado, ele não largava aquilo que ele queria. Eu falava, mas homem, está evidente que não é esse caminho que tu tem que tomar. Não, porque eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo e tal. E a Daiane ficava desesperada, eu falava, pastor, estou perdendo meu marido, que ele está ficando doido com esse negócio. E a gente lutando. E eu lá em Brasília, brigando contra o Alexandre Moraes e cuidando para não ser preso. E o Lucas ligando para mim, pastor, porque eu tenho que mudar e tal. Eu falei, para com isso, rapaz. Vai orar pelo Brasil e vai trabalhar na Autona e fica lá quietinho. Demora para cair na cabeça desse homem. E aí ele chegou um momento em que ele começou a largar. Só que o Lucas era assim, ele largava, mas voltava. E aí um dia ele largou de vez. Aí, de repente, aconteceu um problema na coluna dele, que aparentemente era o diabo. E aí a gente começa a ver uma movimentação, e hoje ele está num lugar onde poucos homens estão. Dentro da empresa, em que ele só se submeteu a uma direção do Senhor e Deus fez. Ele não está mais lixando lá e morrendo, ele está numa parte administrativa e está sendo aprovado como homem. E tem pessoas que observam ele e falam assim, Lucas, você não tem estudo em faculdade? Não, mas tu tens um conhecimento como eles. Porque foi Deus quem separou. Não estou contra o estudo, amém? Desde que seja na hora certa, não era a hora do Lucas. Agora talvez a gente pode até conversar. Mas ele não largava. E quando ele largou, então às vezes a gente tem coisas na nossa vida que as pragas estão vindo, irmão. O telhado está caindo. A gente está quase passando fome, mas a gente não muda. E tem um negócio que é pior ainda. Que é quando a pessoa começa, não, mas Deus falou comigo. Aí é pior. Porque quando a gente pensa que Deus fala, aí pronto. A Bíblia diz que toda palavra tem que ser julgada. Toda profecia tem que ser julgada e analisada. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente tem que soltar. Sabe, tem gente que às vezes senta comigo, e é engraçado porque todo mundo que sentou comigo até hoje pegou conselho de verdade, quis seguir, deu certo. E aí depois a pessoa para e fala assim, meu Deus, mas o pastor, ele nem parece, mas ele é um profeta. Porque na hora em que eu começo a falar, irmãos, eu não tenho uma leitura do teu DNA. Eu olho para ti e não passa, sabe, tem aqueles pastores que dão aqueles testemunhos que eu vi a pessoa como raio-x e tal. Não, isso não acontece comigo. Lamento, mas não acontece. Não é dessa forma comigo. Só que eu sento e eu começo a olhar para a pessoa e eu começo a ver, te falta essa palavra. Te falta essa palavra, te falta essa palavra. Eu parto daquilo que eu já sei, está aqui, ó. Sabe, quando Jesus falava com as pessoas, ele falava assim, ó, o que tu está pensando? Aí ele fala, estou pensando isso, tá, mas está escrito outra coisa. Jesus partia da palavra, irmãos. Então sabe o que eu faço com as pessoas? Eu sento e eu começo a falar coisas óbvias, é por isso que eu não erro. É porque eu não falo coisa difícil, eu pego o beabá do beabá e falo. Aí a pessoa, eu já sei que vai me resistir. Então eu só pego o beabá e começo a falar. E aí a pessoa, mas o que o pastor fala está certo? Mas é lógico, Jesus falou muito antes que eu. Como é que vai dar errado? Não tem como, gente. Então essa parte é fácil. Só que a gente não larga. A gente vê a palavra de Deus chegando diante de Faraó dizendo, tu vai morrer. E aí tu fala, não vou.
E aí começa o processo. Quantas pessoas eu sentei e falei, não vai, tu vai cair. E foi. E caiu. E eu não me alegro, irmãos. De verdade, eu me desespero. E às vezes ainda me sinto culpado e falo, Senhor, me mostra se eu tenho alguma culpa para eu me arrepender. Como pastor. Tem coisas que a gente tem que largar. O Espírito Santo, ele veio, ele está nos batizando, irmãos. O culto passado foi glória pura. Foi ou não foi? Foi glória pura. Fiquei até com dó do Jonathan, porque ele ia pregar depois, e pregar depois que Deus pregou fica difícil, não fica? Mas ele era porta-voz do Senhor. Então, no último culto, Deus batizou e depois ele mandou Moisés. Primeiro ele falou, não, eu quero falar antes que vocês. Depois eu mando alguém falar alguma coisa. Sabe, o Senhor está querendo que a gente rasga. Entrega. Sabe, não vai pagar uma mentoria de 30, 40, 50 mil para descobrir o que a Bíblia já está te falando. Entrega. Sabe, tem pessoas às vezes que vêm se aconselhar comigo e falam, não, pastor, muitos, tá? Não é um, não é dois, eu não estou dando indireta para ninguém, que eu sei quem já fez ou não. Vocês não podem rir se não denuncia. Aí, a pessoa chega e fala assim, não, pastor, eu fiz uma mentoria. Aí eu, E daí a pessoa começa a falar algo que está na Bíblia, irmãos. E me dá um desespero, porque se tivesse dado os 10 mil para mim, eu tinha usado. E eu dou de graça o negócio. Sabe, mentoria é bom, não estou falando que mentoria é ruim, desde que o homem seja de Deus, ou a mulher seja de Deus. Mas o que eu estou querendo falar para vocês, não demore para entrar naquilo que Deus está apontando. Sabe, talvez eu não seja o maior dos empresários, mas eu conheço um empresário que ele andava no deserto e a sandália crescia, as roupas cresciam e a comida não faltava. E ficou 40 anos lá sem faltar o pão e nada. Não tem como dar errado, irmãos. Basta a gente seguir, só que a gente tem que largar. Quando a gente demora para largar, sabe, tem gente que ainda negocia culto. E hoje até deduraram um irmão aí para mim já no começo. Chegaram, não, meu pai estava querendo negociar culto, eu já falei que não podia. Né? Eu não vou expor o irmão, jamais. Até porque o Lucas falou isso para mim no começo. E não era ele, era o pai. Vai ver casa para alugar na hora de culto. Eu falei, quer que um raio cai na cabeça do homem? Vai adorar a Deus, homem. Descansa. Sabe, são coisas, eu falo com muito carinho, com muito amor, mas culto, irmãos, eu lembro que a Dai no começo, não, tem que ir todo culto, é cansativo. E eu tentava explicar, e um dia Deus revelou para ela, para o Lucas, eles não entendiam o porquê está nos cultos, tanto culto, é tanto culto, é tanto culto. É isso. Isso não negocia. Sabe por que a gente negocia ainda? Porque existe poucas reservas no nosso coração. Então a gente não entende. O Senhor falou, sai do Egito, vai para o deserto, que eu tenho um povo para vocês olhar para a cara deles todo domingo, toda quarta, na live dos 70. Eu tenho um povo que vocês vão ter que ver a cara deles todo dia, vai para o deserto. A amizade que vocês vão desenvolver, uma nova vida. E fala, não, eu quero ir lá para o deserto, mas eu quero funcionar como eu funcionava no Egito. Não dá. Essa resistência te mata. Faraó, se ele tivesse falado, Moisés, vai embora, Moisés, vai embora. Pronto, tinha continuado no Egito, ia para o inferno igual, mas pelo menos não tinha morrido pela ira de Deus, na terra, só eterno. Então, irmãos, às vezes Deus está falando com a gente, e Ele está falando coisas simples, mas a gente não larga, e é engraçado, sabe por quê? Deixa eu explicar um princípio para você. Jesus é o caminho, é ou não é? João 14,6. Sou o caminho, verdade, vida. Amém. Você consegue andar em Jesus? Então o que ele está falando? Para pensar agora. O que Jesus está falando no teu coração? O que ele quer dizer com eu sou o caminho? Quando você pega o povo que saiu do Egito para uma terra
Por que eles eram para chegar em 40 dias? Por que demorou 40 anos? Não é um caminho? Mas o caminho que Jesus fala é espiritual. Deixa eu te falar. Alguém aqui já jogou Ludo? Vocês lembram do Ludo? É aquele joguinho da pecinha amarelinha, vermelhinha, verde, que você tem que ir pulando e joga o dado e tu tem que dar a volta nas casinhas e botar todos eles dentro da casinha. Você tem que comprar para ensinar o Emanuel, né? Tu nunca jogou Ludo? Meu Deus, gente. Lá na tua casa tem, eu lembro, a gente jogava. É um joguinho que tu vai com os bonequinhos pulando, eles têm cores diferentes, tu tem que jogar o dado, e quem conseguir ir mais rápido e colocar todos na casa ganha. A nossa vida espiritual é assim, tu está parado. Quando a tua mente, presta atenção, ela entende algo, no Espírito de Deus, tu dá um passo. Agora, tu dá um passo em direção ao inferno ou em direção ao céu. A porta larga e a porta estreita. Ambos tu vai andar. E se eu ficar parado? Inferno. Que a Bíblia diz que aquele que não multiplica o que tem, até o que tem lhe será tirado. Se a tua vida não desenvolve, mas ela está parada, é porque tem ação diabólica nela. Então Jesus é um caminho e nós temos que andar nesse caminho. Temos que continuar. E se eu não estou andando, pastor, se eu não estou desenvolvendo, tem algo de errado no teu coração. Então muda a nossa vida. Você pode passar 10 anos iguais, irmãos. Eu conheço gente, irmãos, que eu converso com a pessoa, depois de, sem mentira, 10 anos, eu sento para conversar, está igual, as mesmas murmurações, os mesmos medos, os mesmos achismos, os mesmos pensamentos, não gira. Por quê? Porque não avança espiritualmente, porque não larga a vida antiga. Sabe, eu tenho dito para o Nicolas, eu falo para o Nicolas, Nicolas, larga os teus medos do passado, larga, entrega. E ele tem largado. Vai para o novo de Deus. Tu não sabe o que está pela frente, mas vai. Então às vezes a gente quer nos segurar na velha forma de pensar que a religião nos ensinou. Nós queremos, na velha forma de organizar a vida, que nós aprendemos lá com um livrinho que a gente leu, ou que a Rede Globo nos ensinou. Nós queremos cuidar da nossa saúde, que nem o Drauzio Varela falou, que tu pode comer o que tu quiser, depois só tomar remédio. A gente quer viver uma vida que não tem sentido por causa de modos antigos de operar, e Deus está falando, larga, para com isso, não vai funcionar. Você vai ficar travado nessa movimentação o tempo todo. Então tem pessoas, por exemplo, que não perdoam. Passa ano após ano e nunca flui. Por quê? Porque a vida não avança. Por quê? Porque tem algo que está mal resolvido, ela não perdoa. Ela está travada naquele passo, ela parou aqui, ó, a barreira. Aí no dia em que ela consegue perdoar, decide, briga com a sua própria alma, ora a Deus e perdoa. Aí ela fala, nossa, minha vida está mais leve. Porque ela deu um passo para frente. Deus, ele está querendo te levar para um lugar diferente. Medos. Sabe, eu vendo a Fran aqui, mamãezinha de primeira viagem, eu lembro quando a Su, irmãos, deu um treco na mente da Su quando Emanuel nasceu, que ela parecia que queria matar todo mundo que chegava perto de Emanuel. Um ciúme, irmãos, uma loucura. Só que ela venceu. Aí na Agnes, ela pode levar. Na Agnes, no Emanuel, a gente tinha medo, Fran, de como chegava perto, pronto, pegou uma bactéria mortal. Entendeu? Banhava de álcool, acho que álcool nunca usamos, né? É normal. Depois, não, é só uma febre, vai passar. Hoje, quando a Agnes está com febre, deixa ali, tira a roupinha ali, que está matando a bactéria. Depois, se continuar, a gente dá um remédio. Então, só que a gente tem que deixar alguns modos antigos, irmãos, sabe? Nós temos que desafiar a nós mesmos a não ficar parado espiritualmente. E Deus tem nos batizado nesses dias, por isso Ele tem falado, larga, esquece. Larga o modo operante, vai para o novo de Deus.
Eu estou te chamando para algo novo, não seja como Faraó. Jesus, irmãos, era livre, leve e solto. Jesus, ele fala assim, em Mateus 10, 9 ao 15, não vos proveis de ouro, não vos proveis de prata, de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho. Não te preocupa. Nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Sabe o que Jesus está falando? Quem anda comigo trabalha. Em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procure saber quem nela é digno e hospedai-vos até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai. Saudai, viu? Deus está ensinando os jovens a saudar. Quando a gente chega nos lugares, temos que cumprimentar todo mundo. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Uma vez eu pensava que Jesus estava falando assim, quando tu ir num lugar e eles não te tratar bem, manda um demônio lá. Torne a vossa paz para você e manda maldição. Eu pensava que era isso. Aí eu comecei a estudar e descobri que não era, irmãos. Significa que se você for e a pessoa te rejeitar, perdoa ela e fique em paz. Torne a paz. E abençoa, ore pelos vossos inimigos, abençoe quem vos odeia. Você está entendendo? Por quê? Porque se a tua paz não voltar para ti, sabe quando a gente vai visitar familiar, e nem a gente foi para Minas lá com o sogro e com a sogra, a gente vai, irmãos, e a Vitória já se prepara, né? Guarda o coração. A gente vai achando que eles vão receber a gente com com aquele colarzinho de florzinha havaiana, que a gente vai chegar, eles vão botar assim, vocês chegaram. Nada, irmãos, eles não vão nem tomar café com a gente. E olha que nós pagamos café ainda. Aí tu fala, miserável, desgraçado, aí tu arruina, aí tu amarga. Não, Senhor, eu abençoo, eles não estão entendendo, torne a vossa paz. Continua, até que eles entendam a importância. Porque senão, tu vai travar naquela casa. A minha pergunta para ti é hoje, aonde tu parou o teu caminho? Em qual situação ou o que tu não consegue largar? Então o Senhor, Ele fala, olha, eu vos digo, Mateus 6, 25, não ande ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior que o alimento e o corpo maior do que a veste? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem o ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial o alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que seja, acrescenta um côvado à sua medida, ou alguns centímetros à sua altura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansioso? Olha para o lírio do campo, como crescem. Não trabalham, não fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer ou beber, ou de vestir, pois estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam. Busque primeiro o reino dele e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, Deus não é o Deus do dia de amanhã, amém? Amém? A Bíblia diz que o nome de Deus é Emanuel. Sabe o que significa isso? Deus conosco hoje. Não é amanhã, é hoje. Ele está aqui contigo agora. Tu não precisa se preocupar com amanhã. Tu já tem Ele agora. Deus conosco, Emanuel. O que haveis de vestir, beber, comer? A gente está muito preocupado com muita coisa da terra, mas Deus está falando, larga esse teu modo operante. Se a Tati não permitisse ser tocada por Deus e ser desafiada, quantas vezes ela chorou antes de ir para aquele desafio? E a Tati tem uma palavra. A Tati carrega sobre ela uma palavra que ela iria apontar para Deus nos lugares em que ela fosse. E que Deus iria levantar ela.
Desde o início, a Tati carrega isso e vai avançar. Agora, é importante que ela manifeste a Deus, viu, Tati? Porque tem muitas pessoas que apontam para Deus e são bênção, só que não manifestam a Deus. Se tu olha ela falando, aponta para Deus, uau! Mas se tu anda com ela, tu se afasta de Deus. Não, nós temos que ser aquele que apontamos para Deus e quando alguém ande conosco, que se apaixone por Deus. Esses são os filhos. Então o Senhor está nos levando para um lugar aonde a gente discerne o chamado. Agora vai construindo o que eu estou te falando. Vai mais um pouquinho para você entender o que eu estou te falando. Então tem coisas que você tem que largar, amém? Tem modo operante que às vezes é momentâneo. Você vai ter que largar, você vai ter que se dispor a largar. Eu lembro-me que quando a Monique largou a M Digital, que é a empresa dela, ela ganhou. Hoje a empresa dela voltou para a empresa dela, passou aquele processo todo na CNA e está lá desenvolvendo. E está uma bênção, né, Monique? Está uma bênção. Só que Deus girou a roda. Ela avançou, ela falou, tá, eu largo meu modo operante, eu vou avançar. Tem coisas que a gente tem que largar, irmãos, senão a gente não sai do chão. Tem pensamentos, mas eu penso isso do pastor, eu penso aquilo do pastor, eu penso aquele outro. Larga isso. Vamos passar um ano junto, depois tu tira uma conclusão. Passa um ano junto comigo, 2 anos, 3 anos. Não adianta a gente ficar pensando muito e fazendo pouco. Sabe, eu tenho dito para o pessoal, olha, não se preocupe com o que as pessoas pensem de ti. Tu chega para ele e pergunta assim, Lucas, está tudo bem? Eu fiz algo para ti, alguma coisa? Não, pastor, está tudo bem, então beleza. Se ele falar mal de mim, o problema é dele, porque eu perguntei se estava tudo bem. Então é desse jeito. Se alguém tem algo contra mim, eu peço, vem falar comigo. E se não tiver, está tudo certo. E se tiver, eu te peço perdão. Então não tem saída, irmãos, o negócio é avançar. Sabe, Deus ele falou, olha, eu quero tirar vocês do Egito, vamos embora. Tem um lugar novo para vocês. Faraó não quis sair de lá. Faraó quis continuar com aquela miséria infernal. Mas Moisés falou, eu vou. Eu me agrado em sofrer no deserto pelo meu Deus. Então Deus está te chamando para algo novo, não tenha medo, viu, Mai? Não tenha medo do casamento, é algo novo. Mas a Mai passou por um casamento antigo e talvez o casamento, mas ela foi ferida, mas o casamento é diferente. Homem de Deus agora. A Mai está mais inteligente, vai ser bênção, viu, Mai? Te encorajo em nome de Jesus. Está chegando, é sexta-feira, Roberto está ali, ó. Vai para cima, não tenha medo. Mas o meu modo. Esses dias eu falando com o Jackson sobre o modo dele operante e graças a Deus, Deus me deu uma luz, que eu já estava chorando. Eu falei, Senhor, salva o Jackson, Senhor, salva o Jackson. Ajuda ele. E aí um dia numa conversa, o Senhor deu uma estratégia pequena. E ele falou, amém, pastor, eu vou mudar aqui, eu vou reformular. E está avançando, irmãos. Hoje, ele é assessor, gratuitamente, mas é assessor. Do assessor do Jorginho Melo. Do governador de Santa Catarina. Está lá. Ainda, o ouro está a caminho, está vindo por vagão, viu? Está demorando, mas está chegando. Mas a gente está servindo uma causa. Não me importo com cargo político, mas eu estou querendo dizer que quando o Jackson se posicionou, ele começou a desenvolver, e vai mais, e vai longe. Temos que mudar o nosso modo operante às vezes, nosso modo de pensar, as notícias que a gente vê, as formas em que a gente pensa. Deus está nos chamando de discirna algo novo. Agora, dentro disso, larga, amém? E aí o Senhor está falando, agora discirna o teu chamado. Então, a mãe de Moisés, o chamado dela era o quê? Parir Moisés e cuidar dele. E depois ela foi chamada para cuidar de Moisés. A mãe de Moisés não foi uma grande pregadora. A mãe de Moisés não foi uma grande juíza. A mãe não foi nada. Mas a mãe de Moisés foi aquela que cuidou de Moisés. E Moisés libertou todo o povo. Entenda o teu lugar. Entenda o teu chamado agora. Às vezes o Senhor está falando para ti, que nem falou para o Alan, cuida do carro do pastor. Todo domingo o Alan está lá, lavando meu carro, minha moto. Porque se ele não fizesse isso, eu teria que fazer. E se eu tivesse que fazer, 2 ou 3 pessoas a menos que eu aconselho. Ele está fazendo parte dos meus aconselhamentos. E ninguém sabe, mas é um chamado agora. Sabe quantas vezes a Vânia foi lá em casa limpar minha casa? Gente do céu, pensa numa limpeza.
Dá até para dormir no chão. Então, parece uma coisa simples. E eu não estou puxando sardinha, eu estou falando para a gente entender o propósito. Eu estou falando para entender, talvez o teu propósito é cuidar do teu filho. Porque Deus está querendo preparar o teu filho. Talvez o teu propósito é cuidar do filho de alguém. Porque Deus está levantando aquela pessoa que precisa que você cuide do filho dela. Quantas vezes o Lucas, a Dai, vão comigo em lugares, irmãos, se assentar com príncipes mesmo. E aí o sogro, a sogra, o vô, a avó vai lá e cuida. Ah, mas eu não estou fazendo nada. Tá sim. Aí a gente fala, Senhor, eu queria entender o chamado. Sabe qual que é o primeiro chamado? Eu vou dizer para vocês. Eclesiastes 9:10. Esse é o primeiro chamado. Tudo quanto vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Esse é o primeiro chamado. Então tem pessoas que andam e começam a caminhar comigo dentro da igreja e não sabem o que eu vou fazer, pastor. Eu queria entrar no meu chamado. Eu fui chamado para ser apóstolo das nações. Mas o apóstolo das nações, ele tem que morrer. Porque a Bíblia diz que o apóstolo opera a morte nele, para operar vida em vós. E tu precisa passar um tempo morrendo. Eu sou um grande empresário. Então, esse empresário precisa se capacitar. O que eu estou querendo dizer? Como é que um apóstolo morre? Começa servindo banheiro, começa ajudando no culto, começa pegando um turno de oração, e vai indo, e vai indo, e vai sem parar. O que a igreja está precisando? Eu vou fazer. Estão entendendo? Então a gente tem que entender que tudo que vem à mão, o Vander tem a Teleios, o Jonathan tem a Zoe Climatização, tudo que vem à mão. Talvez você tenha alguma coisa na sua casa, alguma coisa que você tem que fazer, o Senhor está te chamando. O chamado, irmãos, é para a gente servir a obra de Deus, é para a gente servir o Senhor. E aí depois a gente vai se encaixando, e a gente vai criando alianças, e a gente vai fluindo, a gente vai subindo. Só que tudo tem que ter um começo. Não tenha medo do que Deus está fazendo. Sabe por que não tem como dar errado? Sabe por que o teu chamado vai vir para fora se tu não tiver reserva e se entregar? Porque tudo que a gente tem feito e buscado fazer aqui é bíblico. Partir o pão de casa em casa, se reunir para cultuar, ser generoso uns com os outros, abençoar uns aos outros, buscar aqueles que estão enfraquecidos, ensinar semanalmente, ofertar, capacitar empreendedores, capacitar empregados. Tudo o que a gente está fazendo é bíblico. Então dentro disso não tem como errar. Naturalmente Deus vai te guiando por dentro dessa malha chamada reino de Deus, para você chegar no ponto do teu chamado. Só que enquanto isso o processo está está acontecendo. Então não te preocupe, só discirna o teu momento. O Nicolas hoje é um pilar lá na gráfica. Agora, se Deus quiser e permitir, eu vou ter uma reunião com o Davi e com o Moisés para entrar junto com a gente. O Alan está indo para outro lugar. E eles estarão servindo a empresa do pastor deles. Eu não ganho muito mas nessa empresa, eu ganho o suficiente. Mas essa empresa está gerando muitos jovens, sustentando, guardando. E eles estão lá trabalhando. Aí às vezes a pessoa sai cansado do serviço, chega na igreja, não fiz nada para Deus. Como não? Você manteve uma empresa funcionando do reino de Deus. Só que a gente não discerne o chamado. Quando você vai fazer meia hora de esteira, quando você vai comer uma tapioca em vez de comer pão, quando você vai comer um negócio saudável, você pensa, mas chega na igreja, eu não fiz nada. Como não? A Bíblia diz, se tu cuidar do teu corpo, tu vai ser um exemplo para aqueles que não cuidam, e eles terão liberdade. Mas quando eu estou lendo um livro lá em casa, eu não estou no meu... Você está. Você só precisa entender que o teu coração tem que estar alinhado com o céu. E a gente não entende que as mínimas coisas, quando você está lá tomando um café, que você ia dormir, mas você não vai dormir porque alguém chega na tua casa e você dá atenção para essa pessoa e aconselha ela. Chamado. Aquele abraço que você dá, aquela pessoa que tu serve, Deus está te chamando. Nós temos que discernir o que Deus está botando na mão agora.
Desde muito, irmãos, eu sonhei, e eu sempre quis, eu falei, Senhor, eu quero ser um pregador das nações. Eu quero entrar no estádio de futebol, eu quero que aquilo esteja cheio, e que aquilo que eu fale transforme as vidas. Hoje eu estou feliz com a COA, amém? Estou feliz. Mas na quinta-feira, eu já orei por um monte de pastor presidente de congregação. Na segunda-feira, eu já orei por um monte de político e empresário. Porque Deus vai escalonando, vai elevando. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de vocês. É meu sonho, mas não é minha prioridade. Minha prioridade é servir o meu Senhor. E agora Ele está falando assim, ó, cuide das minhas ovelhas. Pronto, eu vou cuidar. E eu dou minha vida por vocês. E se eu perder o estádio de futebol por vocês, eu perco. Porque Deus me entregou. Ele entrega as ovelhas para o pastor e o pastor para as ovelhas. É o meu chamado agora. Talvez o teu chamado agora é cuidar da tua mãe. Sabe, eu estava sentado com um policial militar, aposentado. Ele vai vir aqui um dia pregar no Famintos. E ele falou assim, ó, pastor, eu não estou... Um cara muito de Deus, evangelistão assim. De Almeida, eu acho que é o nome dele. Um cara bacana, legal, gostei dele. E aí a gente conversando, ele falou, não, estou cuidando da minha mãe. Eu falei, ah, é? Falei, é. Aí ele falou, mas eu percebi que ele falou, tipo assim, estou cuidando da minha mãe, e eu acho que da sogra dele, mas ele estava... Eu falei, cara, posso te falar uma coisa? Teve um dia que eu fiquei 2 anos cuidando do meu pai. Meu foco era ele. Eu tinha que levar ele para fisioterapia. Quando eu chamava ele para descer da escada, ele já começava... Ele berrava desse jeito, irmãos. Ele ficava... Meu Deus, subiu uma ira assim, só a Celita sabe do que eu estou falando. Dá vontade de jogar ele para dentro do carro. Aí eu olhava para ele, pegava ele, vamos pai, vamos. Ele, não, eu não quero ir porque isso não vai mudar. E me xingava e tal. Eu levava ele para fisioterapia, ia. E eu esperava lá. E naquele tempo, irmãos, parecia que nada estava acontecendo na minha vida. Eu estava cuidando de um velho que não queria cuidar de si mesmo. E eu ia. E fiquei 2 anos nesse negócio. Um dia, ele morreu. Eu estava lá em Israel. Antes de eu ir para Israel, eu lembro que eu sentei com ele e falei, pai, me perdoa. Ele começou a chorar, irmãos. Nunca tinha visto, acho que meu pai chorar. Eu falei, começou a chorar, eu falei, pai, me perdoa. Dele, por que tu está me pedindo perdão? Tu cuidou de mim todo esse tempo. Ele falou assim, ó, pai, mas eu fui muito grosso, porque às vezes o pai me tirava da paciência, e fui muito grosso com o pai. Aí eu pedi perdão, ele me abraçou, beijou e tal. E fui para Israel. Chegando lá em Israel, 1 semana depois, meu pai morreu. A primeira coisa que veio no meu coração foi, tu fez tudo o que tu podia fazer. A segunda coisa foi a voz de Deus me dizendo assim, assim como eu estava com Adão na viração do dia, estarei contigo agora. Porque era 5 horas da tarde, quando eu estava entrando em Jerusalém, estava se pondo o sol. E eu recebi a notícia. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quis dizer para esse PM? Eu quis dizer que aquilo que a gente constrói na honra, às vezes parece que não tem sentido nenhum, mas hoje eu carrego no peito o fato de eu ter honrado meu pai, cuidado do meu pai. Eu construí o princípio da honra durante 2 anos, e eu nem sabia. Tem coisas que você não entende agora, mas que Deus está fazendo você construir, porque lá na frente eu tenho dito para o Luiz, eu falo, Luiz, cuida da tua mãe. Ele está quase casando, tenho falado isso para Gil também, porque tem coisa que é difícil, irmãos. Às vezes o pai, ele incita a ira do filho, mas eu falei, cuida, para que lá na frente você tenha algo para pregar de verdade. Tu não vai ser um pregador de mentira, tu vai falar algo que tu viveu. Discirna o chamado que Deus está botando nas tuas mãos. Agora talvez o Jonathan é empresário e focado na empresa. Ele chega, não pastor, mas eu não estou servindo muito na igreja. Está sim, está servindo sim, 100%, porque é o tempo dele. Daqui a pouco talvez ele vai começar a ir para a missão e acabou a empresa, e vai ter que passar para frente. Tudo tem um tempo, mas tu tem que discernir o que Deus está querendo fazer contigo agora. Enquanto não alinhar teu casamento, Deus não vai te fazer nada contigo. Enquanto não ser um bom marido, uma boa mulher, segundo a palavra dele, Deus está te trazendo coisas para tu resolver agora. Ele já te entregou na tua mão, tu já sabe o que é, mas tu tem que resolver
agora. Os meninos lá de trás não sabem o poder que é operar um data show, as luzes. Tem que se especializar, tem que melhorar, porque é o que Deus está dando para eles agora. Talvez o William se ache, eu não faço nada na igreja, faz. Os irmãos estão cantando aqui que adoram o Senhor porque Ele está operando data show. Qual que é o chamado? 4 anos eu fiquei em mesa de som. 1 ano eu fiquei em retroprojetor. 1 ano eu fiquei enrolando cabo de músico. Cabo de som. Era o que eu tinha, irmãos. O que Deus está te dando agora? O que Ele está liberando na tua vida agora? Agora, sabe por que as pessoas endurecem o coração e às vezes largam aquilo de melhor que Deus está fazendo? Porque a falta de contentamento gera desligamento. Essa palavra o Senhor me deu. Irmãos, eu já estou quase terminando, mas eu quero trazer esse entendimento ao teu coração. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos a dizer, o Senhor é meu ajudador, e eu não temerei o que possa me fazer o homem. Você percebe que ele fala, não seja o vosso costume na avareza, mas fique contente. Sê contente. Antes, no 5. Bota o 5 ali. Sê contente. Contentai-vos. Sabe o que ele está querendo falar aqui? Se alegre. Se tu não se alegrar com o que tu tem para fazer agora, não, mas a minha vida é ruim. Não, irmãos, tua vida não é ruim. A tua vida só tem uma série de coisas que tu tem que resolver. E quando tu resolver, vai vir uma outra série de coisas para tu resolver. E cada vez coisas mais difíceis que você vai resolver. Então Deus está te chamando para isso. Resolva a tua vida agora. Mude, faça, acredite. Contente-se. Porque se tu cobiçar as coisas dessa terra, pela qual, o que é cobiça, pastor? Cobiça é quando tu quer aquilo que Deus não te deu e tu luta com a tua própria força para ter. E o que é contentamento? É quando você se alegra com o que Deus te deu e você se movimenta segundo isso. Então, se você cobiçar as coisas e não se contentar, você cai. Agora, por que eu caio? Porque tu não acredita em quem você é. Tem pessoas aqui que talvez não acreditam, operando a câmera, o data show, aqui cantando. Mas o que eu faço não está bom. Por que tu pensa isso? Estás lá trabalhando, trazendo dinheiro para o reino, para a tua casa. Não, mas não está bom. Por quê? Por que tu não se sente participante do reino? Contente com o que tu fazes. Sabe o que vai acontecer contigo? Se tu ficar nesse lugar, tu vai sair da igreja. Porque se tu não se contentar com quem tu é aqui, você um dia vai se sentir imprestável e vai querer sair. Então Deus tem nos chamado a nos contentar com quem nós somos, a largar o passado, a ir para o futuro e aceita quem tu é. Aceita o que Deus tem colocado na tua mão. Deus um dia falou para Abraão, Abraão, larga tudo e vai. E ele foi. Só que depois de um momento, da vida de Abraão, ele foi andando. Deus apareceu de novo. Tem pessoas que precisam de uma palavra de Deus por semana, irmãos. Não. Deus já falou. Se tu não tem palavra, eu tenho. Eu te dou várias. Mais de 2.000 promessas para te andar. Agora, te posiciona. Teu problema não é falta de saber para onde tem que ir, é posicionamento. Posiciona. E Deus vai fazer através da tua vida. O último verso de Êxodo, eu me perguntei ontem de noite para o Senhor, de madrugada, qual que é, Senhor? E eu fui lá ver. 40, 36, 38, Êxodo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel
em todas as suas jornadas. A base do povo era a direção de Deus. Pastor, qual que é o maior chamado que eu tenho? É tu não ter chamado e tu ouvir o clamor que Deus está fazendo para ti agora. Quando a nuvem se move, tu se move. Acredite, Deus te levantou, te capacitou, te preparou, e Ele te colocou no lugar que você deveria estar para guerrear a guerra que você está guerreando. É Ele quem faz, é Ele quem posiciona. Agora larga tudo aquilo que não é teu. Para de não acreditar que tu é capaz. Para de não acreditar que o que tu tem na mão não é para ti. É para ti sim. Avança nisso. Desenvolva isso. E se há algo que não é de Deus na tua vida, o Senhor vai trazer clareza. Perca o medo. Sabe, pisa e vai. Tinha uma música que a gente estava dançando no casamento que falava pisa e vai. E vai. Agora larga o modo operante antigo. Deu. O Egito já passou. Ah, mas eu não acredito. Ah, mas isso. Ah, mas o Brasil. Ah, mas não sei o que. Não, nós somos a resposta. Amém? E se o Brasil está mal, nós vamos libertar em nome de Jesus. E se nós não libertar o Brasil, nós vamos subir no céu, no arrebatamento, e Deus vai mandar fogo. E Ele liberta daí. Acredita, irmãos. Aqueles votos que nós fizemos em outubro está dando fruto. O cálice da ira de Deus está enchendo. O clamor do povo está subindo. Está caindo, os juízes cairão. O tempo dos juízes cairão. A Bíblia diz que havia o tempo dos juízes, depois dos reis. Eu creio que o tempo dos reis está chegando. Tem pessoas preparadas no Brasil para governar essa nação. Os juízes cairão. Nós temos que entender isso, irmãos. Deus te chamou para um novo tempo. Um novo tempo. Acredita nisso e entra. Só que larga teu modo operante, larga teus medos, larga teus achismos, larga teus pensamentos, entra no novo tempo de Deus. Obstinação santa é quando tu pega algo que Deus falou e vai até o fim. Mas parece que não vai dar certo, eu sei. Todo dia que eu acordo parece que não vai dar certo. E todo dia que eu vou dormir eu penso, deu certo mais uma vez. Tem pessoas que viveu uma vida com medo, porque nunca tiveram 5 minutos de coragem para fazer o que devia ter feito. Vai e faça, fale o que tem que falar, faça o que tem que fazer, resolva o que tem que resolver. E Deus vai te dar graça para tu caminhar em direção a Ele, porque Jesus é o caminho. Amém? Largue, acredite e avance. Se tu parar de acreditar, tu para de avançar. Primeiro Satanás te tira o conhecimento e te embaça na dúvida, depois ele te tira da congregação. Se coloque de pé, eu quero orar por você. O emprego que tu tem, o Senhor te chamou para ter. A empresa que tu tem, o Senhor te chamou para ter. As amizades que tu tem, o Senhor te chamou para ter. O bairro que tu nasceu e que tu mora, o Senhor te chamou para estar lá. Tu não é um erro. Tu não é o erro de uma noite. Tu não é um espermatozoide que foi na hora errada. Não, Deus te escolheu para mudar onde tu está. Tu só tem que acreditar e avançar. Deus, Ele te chamou para tu movimentar e mover as realidades espirituais da tua e da vida daqueles que estão do teu lado. Agora, exílio, êxodo é isso, sai do Egito. Larga o passado e acredite no futuro. Confie, dê mais uma vez a chance da confiança. Dê mais uma vez a chance da movimentação do teu coração. Acredite mais uma vez, ouse sonhar de novo. Ouse definir metas de novo. Você precisa de metas. Ser humano precisa de metas. Quando Deus fala com os homens, Ele fala assim, ó, faça isso porque é um trono para ti. Ele bota meta. Você precisa de meta na tua vida. Se tu não tiver meta, tu não vai em lugar nenhum. Você tem que saber onde você quer chegar. Mas antes de tudo, deixa Deus tocar na tua visão, para que você pare de ver a vida da forma errada. Aceite a tua vida. Feche teus olhos comigo, eu quero orar por ti. Senhor,
Eu oro agora como um dia Eliseu orou, Senhor. Abre os olhos espirituais da tua igreja, para que possamos ver o exército que está ao nosso redor, para que possamos ver sobre o monte os anjos com espadas desembainhadas, flamejantes, que estão lá nos protegendo, Senhor. A cavalaria celestial está nos guardando. Tire de nós a mente medíocre, tire de nós a mente pequena, tire de nós o medo, tire de nós a dúvida, que nós venhamos confiar no novo tempo de Deus, que nós não venhamos confiar nos nossos próprios entendimentos, mas que nós venhamos andar naquilo que Tu tens apontado para nós, que nós venhamos nos submeter à paternidade, à autoridade da igreja, à autoridade do Senhor Jesus, que estabeleceu a igreja. Nós queremos avançar na Tua presença, Senhor. Toque na nossa alma, modifique o nosso pensamento, renove a nossa consciência, renove a nossa mente, para que nós consigamos entender o novo de Deus, que nós não venhamos rejeitar o novo de Deus. Muitos poderiam ter rejeitado o deserto, mas Moisés decidiu andar no deserto e ele se alegrou nisso, Senhor. Mas muitos murmuraram, em vez de se alegrar com a condição que Deus deu, eles murmuravam. Nós estamos aqui nos alegrando. Obrigado pela casa que o Senhor nos deu, obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu, pela esposa, pelo marido, obrigado pela igreja que Tu nos desse, pelo templo que Tu nos desse, obrigado pelo carro que Tu nos desse, obrigado, Senhor Deus, pelo carro que Tu ainda não nos deu, obrigado pela moto que Tu nos deu, obrigado, Senhor Deus, pela saúde que Tu nos desse, pela inteligência, pelo conhecimento, pela sabedoria, obrigado pelo sacrifício na cruz, obrigado pelos apóstolos que entregaram a sua vida e por cada homem que foi comido por leão, obrigado por cada pessoa que se dedicou a traduzir a Bíblia, obrigado, Senhor Deus, por nós não sermos consumidos pelos nossos pecados, mas pela Tua graça perdoar os nossos pecados, obrigado pelo alimento que não falta, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça que nos sustenta e nos governa. Nós não queremos ser como aqueles que querem viver na terra, nós somos como aqueles que desejam o céu. Não estamos aqui para mendigar o pão, estamos aqui para prover o pão, Senhor. Estamos aqui porque somos Teus filhos, estamos aqui porque nós somos partes do reino celestial, mentes de herdeiro, mentes de rei. Libere sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Obrigado pelo emprego que Tu nos deu, obrigado pela empresa que Tu nos desse, obrigado pela forma que Tu nos deu para poder conduzir a nossa casa, pelas amizades, pelos irmãos, pelo pastor que Tu nos desse. Obrigado, Senhor, pela condição de ofertar, obrigado, Senhor Deus, pela condição de guardar o dinheiro, obrigado pela condição de investir o dinheiro, obrigado pela saúde para poder julgar as causas, obrigado pela saúde física dos nossos rins, fígado, coluna, coração, pulmão, das nossas artérias, dos nossos músculos, medula, ossos, olhos, boca, nariz, ouvido. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos guardado em tudo, e nós queremos ser gratos diante de Ti, queremos ser gratos porque Tu tem nos guardado. Poderíamos morrer num acidente de carro e de moto hoje, mas Tu não queres que nós morremos e tens nos protegido. Obrigado porque Tu tem nos guardado na Tua presença. Nos ajude a avançar, largando o que é antigo, largando o que não faz parte de Ti. Ajude-nos a largar os conhecimentos que não vêm de Ti, os pensamentos que não vêm de Ti. Há algo novo que nos espera e nós decidimos entrar nesse algo novo, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso?